Bem-vindos a mais um episódio do podcast Slim Clinic. E a segunda temporada veio com força, viu, gente? Já temos muitas perguntas e eu tô aqui com vocês. Vou ajudar vocês a desmistificar, né? Toda essa tecnologia do transplante capilar. Claro, quem vai responder aqui é a expert, a nossa super médica e a queridinha agora, né, gente, que tá ficando famosa. Muitas pessoas vêm falar pra mim, não acredito que você conhece a doutora Olivia. Sim, gente, ela está ficando famosa, a doutora Olivia. Olá, pessoal, tudo bem? Nossa, isso é verdade. Eu tenho amigos que estavam procurando sobre o transplante capilar e falaram: eu vi que você apresenta o programa da doutora Olivia e eu já tinha assistido. Eu falei assim, olha que legal. Legal, não é legal. Isso é legal porque legal. Isso anda, né? Isso vai voando. Vai voando, isso é muito legal. É legal que vai voando, tanto nas redes sociais, que o nosso podcast vai muito longe, mas também hoje vai muito no boca a boca também. Com Uma certeza. pessoa vai passando para outra Com e vai certeza. chegando longe. Eu acho que é muito isso, né? O boca a boca, ele influencia muito na tomada de decisão de fazer um transplante, né? Muito, porque você não sabe... Por mais que a gente fale, por mais que as pessoas vejam, existe sempre um medinho, né? Ah, vai dar certo, não vai doer, não vai. E quando a pessoa vê e conversa com alguém que ele conhece e que já fez, e aquela pessoa recomenda, olha... Esse é o selo, assim, aprovação. De que eu posso ir. Né? Se o seu amigo, se aquela pessoa real que está ali do seu lado, falou, não, eu já fui, eu fiz, deu certo, aí é Com tranquilo. certeza. Porque quando a pessoa vê, né, escuta falar, tal, tá tanto na mídia, na televisão, tá em todo lugar. Mas fica sempre aquele mistério, né? Sim, será que é bom mesmo? Mas o boca a boca é o que... Mas eu acho que outra coisa que comprova, pelo menos para nós, né, que somos leigos, é a questão das fotos, né? Por exemplo, entra no Instagram da Slim Clinic, tem várias fotos de antes e depois que comprovam que realmente fica incrível e impecável. Né? Isso é muito importante, né? Também. Você acha que tem questão de tomada de decisão também quando as pessoas conseguem visualizar como que fica, mais ou menos? Sim, a foto antes e depois, ela é muito importante para isso. Porque você vê casos semelhantes ao seu, né? O mesmo, se a sua calvície é só entrada, se é a cabeça toda, e você vê. Então, casos semelhantes aos seus e como é que ficaram. Então, isso passa uma segurança, uma ideia muito grande, porque a gente que é médico e que trabalha com isso, a gente vê uma pessoa, a gente já monta na cabeça o que vai acontecer. Mas por mais que a gente explique em palavras, é muito difícil para a pessoa visualizar o que a gente está explicando. E então, vendo fotos de casos semelhantes, isso ajuda muito. Então, o antes e depois é muito importante por isso. Mas, foto de antes e depois é uma coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque existe, como tudo, né? Existe muita foto, às vezes, serviços que usam fotos de outros profissionais. Sim, de bancos de imagem. E existe muito foto adulterada. Que perigo. E então, assim, foto antes e depois é importante, mas é muito importante que se ela é daquele serviço, se ela é real, se ela é daquele serviço mesmo. Então, por exemplo, no nosso, eu gosto muito, tem muitos, porque você vê que tem muitos casos. Então, você fala, gente, a gente já operou muita gente, tem muitos casos lá, e tem casos de todos os níveis de calvície, e com resultados maiores e menores. Mas você vê que os serviços sérios, geralmente, por exemplo, alguma coisa também, eu sempre coloco, depois de um antes e depois, e que a gente dá uma pincelada sobre aquele caso, também eu digo que aquilo não é uma garantia de resultado, porque cada ser humano é único. Então, aquilo é uma ideia de que casos semelhantes, o que pode alcançar ou não, né? Mas é muito importante, você também não pode ver um caso que às vezes é diferente do seu e montar que o seu caso vai ser exatamente aquilo. Então, a foto antes e depois, ela é muito importante porque ela ajuda muito, mas ela também tem que ser olhada com muito critério, com muito cuidado. E quando você faz uma avaliação aí com um profissional, você tem que conversar com um profissional e mostrar para ele aquelas ideias que você viu nas fotos, porque aí o profissional vai trazer você para a sua realidade. Olha, isso o seu caso é esse, e o que a gente vai alcançar no seu caso não. Olha, o seu caso é semelhante a esse, é semelhante àquele, e aonde você pode realmente se basear. E ainda assim, sobre a foto, que eu acho muito legal, que você chegou a comentar em algum dos episódios, é que você também usa
exatamente isso. Pra você pega casos similares e na consulta Sim. você mostra, ó, esse aqui é um caso similar. parecido com o Porque seu. às vezes eu acho que vai ficar de um jeito que eu vi em outro do seu Instagram. E às vezes você não é meu aquele caso. mesmo caso, exatamente. Isso é muito legal, porque Então, pra gente visualizar isso é muito importante. é muito importante. Então, sempre eu tenho, né? Nossa, a gente tem nas redes sociais, a gente mostra um monte de casos, mas assim, é nada perto da nossa casuística, Sim. que é muito maior. A gente não consegue nem publicar todas as fotos. Sim. E então, assim, quando a pessoa vem numa consulta, numa avaliação, eu consigo, já seleciono casos muito parecidos com aquilo, né? E mostro para aquela pessoa. E mostro, mesmo naquele tipo de caso, os resultados maiores e menores, e o que fez um resultado alcançar mais ou menos. Então, essa avaliação é muito importante. Isso que eu acho né? muito, muito, muito importante e especial, né, na Slim Clinic, principalmente, né, na doutora Olivia, eu vou deixar bem claro isso aqui, é que a transparência que você tem para lidar com cada paciente. E você fala, o seu realmente não vai ficar tão cheio, o seu vai ficar muito cheio. Então, Exatamente. é muito... Nossa, é muito claro, né? É muito verdadeiro. Porque a expectativa da pessoa, ela nem sempre é real. A pessoa tem um sonho, né? E às vezes eu vou conseguir alcançar aquele sonho, mas nem sempre. Então, se eu não vou conseguir alcançar aquele sonho, aquilo que a pessoa gostaria, eu vou mostrar para ela o que ela vai conseguir alcançar. E aí ela vai decidir se aquilo para ela é legal ou não, né? E aí, porque o maior erro que a gente vê no transplante, às vezes não é nem que foi uma técnica errada, mas às vezes uma expectativa Que criou errada. naquele paciente Exatamente. que não dava para fazer. E às vezes a gente vê muito isso é muito comum. Às vezes eu vejo pessoas, às vezes com grau de calvície muito avançado, que chegam na gente, às vezes com uma expectativa que não é possível de alcançar. Então, Porque eu vi tem esses áreas dias... doadoras, às vezes, muito ruins. Com certeza. E assim, eu aprendi nesse podcast da questão que tudo depende da área doadora. Sim. Só que eu vejo, por exemplo, anúncios falando, venha colocar não sei quantos fios na sua cabeça. Tipo, fio da onde se eu não tenho? Onde? Se eu não tiver? Se você não tem. E como é que você sabe que aquela pessoa vai ter? Exatamente. Como é que nesse anúncio você já está vendendo aquilo? Isso eu escuto no meu consultório muito. Eu já teve casos, não, mas eu vou em tal lugar que me prometeram que vão colocar tanto. Gente, não é assim. E até quando a gente tem uma expectativa boa, até uma pessoa que tem uma área doadora boa, que a gente tem uma expectativa boa, a gente só descobre exatamente o que a gente vai alcançar dentro da cirurgia. Porque nem é toda mudinha, eu falo as mudinhas que a gente tira, que estão boas, que servem. Então, assim, agente profissional, consegue ter uma ideia para cada caso de que faixa eu vou alcançar. Porque nem a gente, nessa consulta, consegue ter o resultado exato. Porque Sim. a gente tem surpresas dentro da cirurgia para melhor. Às vezes a gente consegue mais da área doadora do que a gente estava imaginando. E às vezes a gente não consegue nem o que a gente estava imaginando. Então é muito importante nessa consulta, nessa avaliação, a gente olhar o caso do paciente, mostrar casos semelhantes, mostrar o que é a expectativa dele, para trazer ele bem para a expectativa real, porque aí o sucesso é garantido. A gente fala, nossa, eu tenho a expectativa de conseguir isso e é aquilo que eu vou conseguir. Se aquilo me atende, nós vamos fazer e vai ter um excelente resultado. Com certeza. Mas você fazer, às vezes, com uma expectativa e às vezes você tem outro resultado. E às vezes o médico pode falar, não, mas era esse resultado que era possível mesmo no seu caso. Bom, mas às vezes se eu não soubesse, eu não tinha feito. Então, é muito importante a gente trazer essa avaliação. Pra falar isso. E as fotos antes e depois ajudam muito nesse caso, né? Nessa explicar para o paciente como que está o caso dele. E às vezes eu falo para a pessoa... E a probabilidade de como vai ficar. Como é que vai ficar. Às vezes eu falo para as pessoas assim, a sua área doadora. Porque a área doadora, eles falam assim, doutora, mas a minha área doadora é ruim ou é boa? Eles não têm essa noção. Pra gente parece tão óbvio, mas olha, eu tô falando da minha área doadora, mas aí eu mostro, olha, eu tenho uma foto, esse é uma área doadora muito ruim, isso é uma área doadora muito boa, e aí a pessoa consegue se colocar nessa faixa. Bom, eu tô
igual esse muito ruim, eu tô Outro igual esse igual. eu tô intermediário, então eu não tô nem numa coisa nem na outra. Então eu tenho que ir trazendo exemplos para a pessoa, para ela ir colocando e entendendo como é que vai ser o resultado dela. E agora você falou de uma coisa muito importante, a questão da avaliação, a questão de foto. Então, se eu precisar saber se vai dar certo ou não, eu posso mandar uma foto para você? Olha, a maioria dos serviços faz simplesmente avaliação por foto. Você manda foto do seu caso, eu passo um preço, vem fazer. Não, eu não faço isso. Porque essa conversa não tem essa conversa. A outra coisa, quando o paciente está na minha sala, além de eu ver a calvície, ver a área doadora, eu ponho a mão no cabelo, na textura do cabelo. E às vezes a foto engana também bastante a gente, né? Então a textura, se o fio é grosso, se o fio é fino, se o fio é claro, se aquelas unidades foliculares são de um fio, são de vários. Então isso muda muito. Então uma avaliação por foto é uma coisa que parece que é para simplificar, mas não, é para vender. Porque não é uma coisa real. Sim. E você fala assim, eu vejo o seu caso. Então é tanto e você vem fazer. Mas eu não fiz toda essa explicação de como é que vai ser o seu resultado. Eu não sei as suas condições de saúde. Eu não sei qual é a sua expectativa. Eu não sei se você entende tudo que vai acontecer num transplante capilar. Então, na avaliação, você fala sobre as expectativas, explica as expectativas. Você analisa e você também, então, você manda fazer exames. Sim, exatamente. Eu também tenho que saber, olha, então o seu caso é isso, o que você quer é isso, o que a gente pode alcançar é isso, e eu preciso saber se você está nas condições de saúde ideais para fazer aquele transplante. Ou seja, é total segurança. Então que você tem que isso. Essa avaliação não é só uma foto, não é só uma foto e um preço. Às vezes eu recebo muito nas redes sociais, as pessoas veem alguma coisa nossa de transplante, manda assim, preço, eu quero saber quanto custa. Gente, não é só quanto custa. A gente precisa saber qual é o seu caso, o que você vai alcançar, qual que é a sua expectativa. Você está no momento de fazer, você tem que tratar antes, você não tem que tratar antes, qual que é a sua idade, né? E então, essa avaliação presencial, ela é fundamental. Porque é ali que a gente coloca tudo para o paciente entender e para a gente conhecer o caso do paciente e saber montar uma estratégia, qual seria a melhor estratégia para aquele caso. Isso daí, com certeza, é para as pessoas entenderem que não é questão de cismada, não. Você traz mais segurança para o paciente. E melhor resultado. Porque se você só me manda uma foto, eu falo, custa tanto, você vem fazer. Mas você fala, mas o que eu pensava era outra coisa. Eu falo, não, mas era isso. Bom, mas e aí? A gente não teve essa conversa antes? Mas e se eu moro longe? Porque a sede do centro cirúrgico fica em Pouso Alegre. E se eu moro até em outro país? Olha, a gente já operou pacientes dos Estados Unidos, do Canadá. Vem gente realmente, às vezes, de lugares do Brasil. O Brasil é tão grande, né? Lugares bem longe. Isso, gente, que ela tá ficando famosa. Entendeu? Vocês estão entendendo isso? Mas o que acontece? Quando realmente a pessoa não vir para fazer uma avaliação dos Estados Unidos e do Canadá, eu entendo que é muito difícil. Mas nesse caso, a gente continua não fazendo essa avaliação por simples foto. O que a gente faz? A gente faz uma avaliação online. Então, a gente faz essa consulta por vídeo, mas não é simplesmente uma foto. No vídeo, primeiro que sou eu que estou fazendo, não é uma assistente, não é uma vendedora vendendo um caso, falando é tanto, não é só uma questão de preço. Então, o cliente fala comigo, né? Eu vejo, infelizmente, neste caso eu não posso pôr a mão, mas eu vejo o caso, não é só uma foto, eu vejo ele em 360 graus e a gente discute. Então, na foto a gente não tem condição de discutir as coisas, mas numa consulta online, sim. A videoconferência, então eu consigo explicar para ele o procedimento, eu consigo saber dele as expectativas, eu consigo passar essa questão dos resultados para ele, eu consigo perguntar sobre as questões de saúde. E mesmo assim você solicita exames? Mesmo assim. Então, por exemplo, esses pacientes dos Estados Unidos e do Canadá, eles resolveram fazer. Aí eu faço a solicitação, eles podem fazer os exames lá onde eles estiverem, eles mandam pra gente os exames por imagem, hoje em dia é muito simples.
Então, a gente faz todo esse preparo. Se for necessário tratar o caso antes da cirurgia, porque isso existe, a gente envia as receitas, a pessoa trata o tempo, a gente acompanha, até a gente estar totalmente pronto para fazer a cirurgia. Aí a pessoa se desloca só no momento da cirurgia. Ótimo. Isso é possível, mas não é uma avaliação por foto. Com certeza. Não é simplesmente uma foto que chega e recebe um orçamento. Não é isso. Sim. Então, mesmo à distância, essa avaliação é feita por uma consulta e conversando, e às vezes mais de uma vez, e comigo e com a pessoa. Então, isso é muito diferente. Ou seja, de uma muito importante avaliação falar. por foto. Doutora Olivia está na avaliação, na cirurgia, operando aquela cabeça e também no pós. Ou Isso. seja, é uma médica que está acompanhando o paciente em todo o processo. E o processo, né, para você acompanhar o processo, são necessárias fotos. Sim. Eu acho importante a gente também desmistificar isso, porque eu também tive um amigo que perguntou, nossa, Rê, vocês fazem as fotos para eu levar para o transplante capilar? Eu falei, mas como assim? Aí ele falou assim, não, porque tem fotos, não precisa levar fotos. Eu falei assim, eu acho que você tá muito enganado. Ou seja, a gente faz. São vocês que fazem as fotos para o registro. As pessoas me perguntam muito, no dia do transplante eu tenho que raspar, eu vou com ele curto, eu tenho que deixar crescer. Não. A gente orienta, quando a pessoa está nessa avaliação, a gente orienta. Ele vem para a cirurgia, ele vem normal, do jeito que ele costuma viver a vida dele. Todo esse preparo lá de fazer as fotos do antes, da marcação, do intraoperatório, do pós-operatório, a gente faz. E então a gente tem porque a gente faz tudo na mesma posição, na mesma luz, com a mesma máquina. Então tem para ter uma avaliação real, né? Porque senão também... Se muda a luz, muda a luz, tudo, se muda o ângulo, muda tudo, né? Com e às vezes as pessoas, algum serviço que não for muito sério, usa, inclusive, todo esse jogo de luzes e de ângulos, muda exatamente para, às vezes, enganar. Com certeza. Então, isso tudo tem que ser muito bem documentado e muito bem feito para ter um valor, realmente, Com né? certeza. Agora, falando do real antes e depois, não só em questão de foto, mas dos pacientes, assim, como que é para você ouvir o feedback desse paciente depois de ser operado? Gente, é emocionante. Eu sou chorona mesmo, então assim, eu choro. Mas é emocionante, porque a gente muitas vezes ouve as mudanças, a gente ouve os depoimentos, e às vezes a gente vê. Eu já vi paciente que, né, veio para operar, às vezes quietinho, tímido, às vezes muito encurvado. Eles chegam, a postura mudou, a roupa mudou, o óculos. Quantos eu já vi que vieram para operar, usavam... tirou o óculos, muda a roupa para uma roupa mais jovem, a cor, a postura na cadeira, o jeito de olhar para a gente. Às vezes, eu já tive vários pacientes que às vezes não olham muito pra gente quando vem. A autoestima muda, né? Então, assim, a pessoa volta lá no final do tratamento, olhando pra gente. Eu tive um paciente que eu levei até um susto. Ele era muito jovem, muito tímido, e tinha uma calvície muito extensa. E veio, assim, muito quietinho, assim, e a gente fez a cirurgia. E eu lembro um dia que ele veio no retorno, e veio cabeludo, e ele era muito jovem, e com o topete, eu falei, nossa, mudou até a cor do olho, porque ele olhou para mim, e ele tinha um olho verde lindo, mas ele olhava tão para baixo que eu não tinha visto a cor do olho dele. Ele usava óculos e ele tinha um olho verde, mas eu não tinha visto. Sim. Antes da cirurgia. E quando ele veio nesse primeiro retorno, ele olhou pra mim, ele tava sem óculos, e eu falei, nossa, mudou até a cor do olho. Sim, o transplante capilar gerou confiança pra ele. Gerou, ele olhou. Olha que legal. Então, assim, eu brinco, mudou até a cor do olho, porque ele tem um olho verde lindo, mas assim, você vê que mudou a postura. Sim. E o que eles mais falam? O que eles falam? Eles adoram, porque assim, os amigos falam, né? A mulher gostou, eu pergunto sempre, a namorada gostou, a esposa gostou. Eles falam, a esposa gostou. Então, eu acho ótimo. A gente brinca, a gente ri, mas eles falam, o meu amigo vem, o outro amigo vem, o tio vem, o irmão vem. Isso é muito legal. E eles gostam de quando eles vêm...
E tem a questão também, que já que você registrou as fotos, ou seja, você chega a mostrar esse antes pra eles? Mostro. Gente, é assustador. Sabe por quê? Porque a evolução do transplante capilar, ela leva um ano para chegar no resultado final. Então, ele passa os primeiros meses, ainda não nasce o cabelo plantado. Ali com 6 meses começa a dar um volume, mas o resultado final chega com um ano. E o cabelo, ele não fica sem cabelo e de um dia para o outro nasce tudo. Ele vai todo mês nascendo um pouquinho, um pouquinho. Então, a pessoa vai mudando gradativamente. Então, é muito legal, porque quando eles vêm lá no final do tratamento comigo, eles sabem que mudaram muito, que todo mundo já comentou, eles veem que mudaram muito. E eles estão satisfeitos e mudaram. Mas, nessa consulta, lá no final do tratamento, eu abro a foto de como eles eram. Eles levam um susto. Porque eles falam, eu não era assim, não é possível que esse sou eu. É assustador. Incrível. Porque eu também me surpreendo. Porque como a gente acompanha essa evolução ao longo de um ano e vai mudando um pouquinho você todo mês, com aquela você vai imagem, acostumando. Né? Então, eles sabem que melhorou muito. Mas quando eles veem a foto do antes, legal. eles não têm noção que melhorou tanto, assim, Sim, sabe? com certeza. E aí eu ponho a foto, aí eu tiro. Nessa consulta lá final, eu faço a foto final e ponho do lado da foto inicial para eles. Eles falam, não, esse não sou eu, não é possível que era eu. Eu falo, é você sim, é você. Traz um novo RG para essa pessoa. Traz um novo RG. Então, isso é uma delícia, isso é muito bom. Você falou do tempo, né? Quanto tempo o procedimento ele leva? É um ano realmente para chegar no resultado final? É um ano. E tem uma coisa ainda, a medicina é tudo tão delicado, né? Que ainda tem uma questão, a coroa, mesmo que eu tenha plantado tudo no mesmo dia, eu falo plantado, porque nosso jeitinho, mas não é que a gente tenha plantado tudo no mesmo dia, a frente nasce e desenvolve mais rápido do que a coroa. E então, às vezes, por exemplo, então a gente fala que a frente, com um ano, a gente está chegando no resultado final. E a coroa, às vezes, até um pouquinho mais de tempo. Até, às vezes, 14 meses. E até 1 ano e meio. Mas, assim, a gente, com um ano, a gente tem ali mais do que 90% do resultado alcançado. A diferença visual já é muito grande. Então, ali, estando tudo bem, a gente geralmente já dá alta e só orienta uma manutenção para o paciente. Tem alguma coisa que o paciente pode fazer para isso ir mais rápido? Alguma coisa que ele pode comer? Alguma coisa que ele pode passar? Existe isso? Não, olha, todo mundo quer isso. Eles querem... Eu falo, gente, vocês não querem uma cirurgia, que é uma varinha de condão, né? Que a gente faça assim, plim, e nasce o cabelo. Não. Não. O tempo de crescimento do cabelo, nada muda. Não é alimentação, não é tratamento, não é nada. Ele tem o tempo de desenvolvimento do cabelo. O que a gente faz nesse pós-operatório de tratamento é mais no sentido de garantir que a gente consiga todo aquele cabelo que foi implantado, conseguir alcançar o máximo de resultado possível, mais do que mudar tempo. Sabe? Entendi. Então, às vezes, os cuidados são importantes, toma vitamina, toma isso, toma aquilo no pós-operatório, toma cuidado com o sol, passa o shampoo especial, passa uma loção, tudo isso. Mas isso não é para acelerar o crescimento. Isso é para garantir que todo o cabelo que tenha que crescer, cresça saudável. Entendi. Mas o tempo desse desenvolvimento desse cabelo, ele vai vir nesse igual tempo. Mais para todo mundo. E eu falo para os meus pacientes, olha, agora a gente precisa de um spa budista e ficar lá meditando, porque eles ficam super ansiosos quando o cabelo não tá vindo nos primeiros meses. Mas eu falo, calma que ele vem. Calma que vem. E tem algum pós-operatório para o paciente fazer que você fala, nossa, se ele fizer tudo isso, vai ter um pós-operatório de excelência, assim. O que depende do paciente? São cuidados muito simples. Não tem nada assim que seja muito caro ou muito difícil. Nos primeiros meses tem que tomar um cuidado com o sol, né? Porque a pessoa tá com a cabeça raspada para não queimar a pele, né? A gente toma muito cuidado, principalmente no primeiro mês, para não ter um trauma físico. Trauma, eu falo assim, não tomar uma pancada, uma batida. Então, por exemplo, a gente evita um futebol, um esporte mais radical nesses primeiros dias, né? A gente fez todos os exames, então se a pessoa tiver qualquer alteração, uma anemia, uma falta de vitaminas, uma alteração hormonal, uma alteração de tireoide, se tiver qualquer um desses, a gente ajusta, né? Isso tem que ser bem olhado e bem tratado, né? Então, uma boa alimentação, boa saúde, o cuidado com o sol, o cuidado com o trauma local, é basicamente isso. De excelência. E aí a gente usa, né, medicamentos que vão
E o medicamento, todo mundo me fala assim, doutora, mas qual vai ser o medicamento que eu vou ter que usar? Não existe uma coisa pronta que é igual para todo mundo. Tem o remédio tal que você toma no pós. Não, não é assim. Então, eu vou avaliar você, a sua idade, seus níveis hormonais, as suas vitaminas, a sua tireoide. Ou seja, se você tem uma anemia. E aí, eu vou montar. Suas vitaminas estão ok? Então, vamos usar. O outro tem uma deficiência de uma vitamina, alguém tem uma alteração hormonal, a sua tireoide não está legal. Então, a gente vai ajustar. Quem que vai tomar o quê vai depender dos seus exames, da sua idade, da sua saúde. Muito importante falar isso, porque eu vejo na internet muitas clínicas que fazem transplante capilar e eles simplesmente entregam um flyerzinho de pós-operatório que é igual para todo mundo. Ou seja, o centro cirúrgico da Slim Clinic, agora é um centro cirúrgico, já é especializado em transplante capilar, mas ainda assim, cada cliente, cada paciente é único. É único na expectativa, é único na idade, no tipo do cabelo, em tudo, na saúde. Então, a gente tem que ajustar e aí, tomando esses cuidados, a gente garante que a gente vai chegar naquele caso no máximo de resultado possível. E ouvi dizer que muitas pessoas se assustam, porque nesse um ano o maior terror das pessoas é que caem todos os cabelos. Sim! Gente, que aflição isso! Como assim? E olha, a gente explica isso desde a primeira avaliação, depois na folhinha que eles, nas orientações chorando, que não eles deu recebem antes do transplante, no pós-transplante, e explica, vai cair. E eles sabem, não, tá tudo bem. Mas quando começa a cair, doutora, meu cabelo tá caindo. E eu falo, não, calma. Por isso que esse acompanhamento é muito importante, porque a gente vai passando tranquilidade. Eu acho que senão eles surtavam todos. Sim, com certeza. Mas cai sim, cai. Todo o cabelo que foi plantado, transplantado, cai ao longo dos primeiros 30, 40 dias. E a pessoa volta a ficar totalmente sem aquele cabelo. Isso gera uma aflição. Com certeza. E isso não passa da noite para o dia. Então, isso vai levar meses para repor. Mas o cabelo volta. E isso é uma parte normal. Então, a gente, estando bem explicado, e a pessoa tem que ficar tranquilo e esperar o tempo passar. Então, vai cair de qualquer jeito. Vai cair, mas ele vai voltar. Mas e aquela questão que falam que eu tenho que dormir sentado no pós-operatório para não cair meu cabelo? Isso depende da técnica que o cirurgião usa. Os nossos pacientes da Slim Clinic não têm que dormir uma semana sentado. Que maravilha! Porque eles chegam morrendo. Doutora, meu amigo fez, não sei na onde, tem que dormir, mas eu vou ter que dormir uma semana sentado. Isso existe, isso não é uma lenda, não. Isso a gente vê muito na internet, porque isso existe. Mas depende de como o médico, o cirurgião responsável fez essa técnica. E a técnica que a gente usa, a pessoa não precisa. Ele vai, desde o dia que faz a cirurgia, em casa vai poder dormir deitadinho no travesseiro, normalmente. Outra coisa que a gente vê muito na internet, que assusta muito os pacientes, é que ele vai passar muitos dias muito inchado, muito roxo e dormindo sentado. A gente geralmente não tem nenhuma dessas três coisas. Sentado, a gente não tem que dormir nenhum dia sentado. E a gente, o nosso inchaço ou roxo num pós-operatório, eu não posso dizer que é impossível, porque na medicina, né, não existe nunca, nem o sempre, isso é possível, mas quando acontece, é mínimo, é muito discreto, então assim, não te tira da sua rotina, não fica nos dias no pós-operatório imediato, não fica com aparência feia, não, de ficar muito inchado, muito roxo, então, nada disso. É um procedimento todo pensado na comodidade do cliente. Gente, isso. Se nem a clínica, que é especializada, é um centro cirúrgico especializado para transplante capilar, tem qualquer maca. Você acha que na sua casa você ia ter que dormir sentado? Sentado, não. Pra você entender isso, gente, olha, vai no que a gente contou sobre o novo empreendimento, que é o novo centro cirúrgico e especialista em transplante capilar da Slim Clinic, pra você entender essa questão. Você não vai estar fazendo em qualquer lugar, tem muita comodidade lá, não é mesmo? É verdade. E agora, pra quem também quer ter mais confiança, porque o antes e depois pra gente, que é leigo, importa. Importante. Onde que eu posso achar esses antes e depois de foto da Slim Clinic? Nas nossas redes sociais, né? No nosso Instagram, né? @Slim Clinic. A pessoa pode acompanhar muito dos nossos casos antes e depois, ver que a gente tem muito casos. Lá tem depoimentos escritos que a gente recebe dos pacientes no pós. Lá vê muito
quem eu sou, a minha equipe, ver aonde a gente trabalha, ver o nosso dia a dia. Lá é bem legal. Além de ter os podcasts que tem muita informação, Sim. né? Mas quem segue a gente nas redes sociais consegue ver muito do nosso trabalho, dos nossos pacientes, do nosso dia a dia, da minha equipe, do local. Eu acho que é bem interessante para quem está pensando em fazer um transplante capilar acompanhar a gente lá. E todo mundo que tá pensando em fazer um transplante capilar e quer saber se pode fazer ou não pode fazer e como será esse resultado, marcar essa avaliação, como que eu faço para entrar em contato com a Slim Clinic? Através do nosso Instagram, você pode mandar uma mensagem, que lá já chama direto para o WhatsApp, né? E o WhatsApp é sempre, hoje em dia, a gente tem o telefone, mas o WhatsApp é sempre o caminho mais rápido, mais fácil. Então, entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, as nossas assistentes vão passar toda a orientação que for necessário e encaminhar essa pessoa para essa avaliação comigo. E agora, para quem tá em dúvida ainda, será que eu faço? Se eu não faço? Dá um incentivo das pessoas, o porquê que eu vou fazer, o porquê que é seguro, onde eu vou estar fazendo e com quem que eu vou estar fazendo. Olha, gente, eu acho assim, se você se sente bem sem os cabelos, algumas pessoas já me perguntaram, mas você se sente bem, se você tá feliz e tá com a sua autoestima legal, mesmo sendo calvo, tá ótimo. Mas para quem se incomoda com a calvície, para quem está incomodado com aquilo, às vezes até calvícies pequenas, entradas, ou calvícies grandes, se aquilo não te faz bem, se aquilo te incomoda, gente, hoje tem solução, né? Ela é menos complicada do que as pessoas imaginam, não é uma coisa dolorida, é uma coisa hoje em dia acessível, né? Tem perto de você, tem parcelamento, então assim, é uma coisa que deixa acessível às pessoas, então não fica com medo não. A gente tem que conversar, entender o procedimento, porque para quem tem vontade de fazer, é um investimento que vale a pena. Com certeza, você muda tudo, a sua autoestima, a sua confiança, acaba mudando todos os setores da sua vida, de relacionamento, de trabalho, de tudo. É realmente muito importante você se sentir bem com você mesmo, né? Então, eu acho que é muito importante falar isso e também falar que vai estar sendo, sempre procurar com quem que eu vou operar. Exatamente. Onde eu vou operar. Um centro cirúrgico Slim Clinic é um centro cirúrgico de excelência, gente. Tem todas as certificações necessárias. Virou modelo em Pouso Alegre de centro cirúrgico. É um local confiável, é um local seguro, gente. É uma cirurgia estética? Mas nós estamos falando de saúde. Então, assim, cuidado se você vai em qualquer clínica fazer numa sala qualquer, isso daí pode correr muitos riscos. Se você vai em um hospital, é desconfortável, eu te entendo. Eu também não sou médica, gente. Eu sei o quanto que é chato entrar no hospital. Só que lá não, lá é um centro cirúrgico especializado em transplante capilar. Então só vai ser pra isso. E é um local lindo, acolhedor, aconchegante, gostoso. Então não tenho por que não escolher Slim Clinic. Não tem. Então é isso, gente. Infelizmente, nosso episódio acabou, mas segunda temporada veio com tudo. Podem ficar tranquilos que vai vir muito mais. Continue mandando as perguntas, pode mandar lá no Instagram. Pode mandar. Que a gente vai trazer aqui. A gente vai trazer pra discutir, porque a pergunta que alguém manda lá é sempre a pergunta de várias pessoas, com certeza. Então podem mandar lá. Minhas amigas que ficam mandando mensagem pra mim, meus amigos também que querem fazer, pode continuar mandando que eu trago aqui pra vocês aprenderem também, viu, gente? E por hoje é isso. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.